Questão de número 3. Três resistores têm resistências elétricas R1 igual a 20 ohms, R2 igual a 30 ohms e R3 igual a 10 ohms e estão associados em série. Aplica-se uma diferença de potencial de 120 volts nos extremos dessa associação, conforme a figura a seguir. Determine, letra A resistência equivalente dessa associação. Letra B, a intensidade da corrente elétrica em cada resistor. E letra C, a tensão em cada resistor. Analisando rapidamente, nós percebemos que os três resistores, conforme indicado no enunciado, estão em série. E a característica mais interessante ou mais fácil de identificar quando resistores estão em série é que eles fazem parte da mesma linha, do mesmo fio. Não existe um caminho alternativo. A corrente elétrica que passa pelo ponto A vai ser igual a que passa nos resistores todos. É a mesma que vai finalizar no ponto B. Na verdade, finalizar não, porque ela ainda retorna pela bateria, pela fonte de tensão, que está, neste caso, disponibilizando 120 volts. Então, dito isto, nós já podemos ir resolvendo o que se pede. A primeira letra solicita que nós calculemos a resistência equivalente desse circuito, tá? Então vamos calcular a resistência equivalente de um circuito em série. Bem simples. A resistência equivalente de um circuito em série é igual à soma dos seus resistores. E eu tenho 3 resistores nesse circuito elétrico. Portanto, eu vou até o R3. R1 vale 20 ohms, R2 vale 30 ohms e R3 vale 10 ohms. 20 mais 30 mais 10. E, portanto, a resistência equivalente é 60 ohms. Bem simples, a letra A já foi. Agora vamos à letra B. A intensidade da corrente elétrica em cada resistor. Quando estávamos analisando inicialmente aqui a figura, eu já havia colocado que a corrente elétrica em qualquer ponto de um circuito como esse, de um circuito em série, é a mesma. Então, eu posso considerar todos os resistores e a diferença de potencial disponibilizada pela fonte, 120 volts, para calcularmos assim o valor da corrente elétrica. A corrente elétrica em todo esse ramo do circuito é a mesma, porque os 3 elementos estão em série. E para calcular a corrente elétrica, nós utilizamos a primeira lei de Ohm. Só que nós invertemos aqui a posição das grandezas. Ao invés de R, eu vou colocar I em evidência. O U é a diferença de potencial entre A e B. Eu já estou especificando agora quem é esse U. É a diferença de potencial entre os pontos A e B. Enquanto que R é a resistência equivalente, porque eu estou pegando a diferença de potencial entre o trecho A e B. Logo, eu preciso encontrar o valor da resistência equivalente, que já foi determinado aqui na letra A. E, portanto, o trabalho está facilitado. A diferença de potencial entre A e B fornecida é 120 volts, enquanto que a resistência equivalente foi calculada na letra A e vale 60 ohms. Dividindo-se 120 por 60, nós encontramos 2 amperes. Então, respondida a letra B. E para finalizarmos, a letra C.
qual é a tensão elétrica em cada resistor. Pois bem, são 3 resistores. A corrente elétrica é a mesma, mas cada um dos resistores vai estar submetido a uma fonte de tensão específica. Cada um dos resistores vai estar submetido a uma tensão específica e não fonte de tensão, como eu disse há pouco. Então eu vou calcular 3 vezes. Eu vou começar por aqui. Primeira parte do C, que eu vou chamar de C1, questão C1, vai ser a voltagem entre o ponto A e um ponto que eu posso chamar aqui de C. Esse ponto aqui. Diferença de potencial entre A e C, de acordo com a primeira lei de Ohm, será igual a resistência naquele ponto vezes a corrente elétrica. É só inverter aqui a ordem dos elementos dessa equação. Vai ser igual a R1 vezes a corrente elétrica. Eu agora estou especificando qual o resistor. R1 vale 20, enquanto que a corrente elétrica já foi calculada, ela é 2 amperes para todos os pontos do circuito. E 20 vezes 2, então, 40 volts. Então, essa é a primeira parte da letra C. A segunda parte eu vou colocar aqui e vou chamar de C2, que é a diferença de potencial entre o ponto C e um ponto aqui que eu vou chamar de D, que é a diferença de potencial no resistor R2. Logo, eu vou chamar isso aqui de UCD. E o CD, de forma análoga ao que foi feito aqui, na parte 1 da letra C, vai ser R2 vezes I. R2 vale 30 ohms, enquanto que a corrente vale 2 amperes. 30 vezes 2, 60 volts. Na letra C3, na parte 3 da letra C, nós fazemos de forma semelhante. Agora para o terceiro resistor, que está localizado entre os pontos D e B. Eu posso então dizer que é a diferença de potencial entre D e B, que vai ser igual a R3 vezes a corrente elétrica. Portanto, o dB será igual a 10, que é isso aqui, vezes a corrente elétrica, que é 2. Encontramos então o valor 20 volts. E notem que, se eu somar as diferenças de potencial entre A e C, entre C e D e entre D e B, eu vou obter os mesmos 120. Confere? 40 mais 60 mais 20 igual a 120. Questão de número 4. 3 resistores de resistências R1 igual a 60 ohm, R2 igual a 30 ohm e R3 igual a 20 ohms estão associados em paralelo, sendo submetidos à diferença de potencial de 120 volts. Determine a resistência equivalente da associação, a intensidade da corrente elétrica em cada resistor e a tensão em cada resistor. Mais uma vez, observando aqui a figura que representa o circuito elétrico, nós percebemos o porquê desses resistores estarem associados em paralelo. Vejam que, ao considerarmos uma corrente elétrica saindo do ponto A, percorrendo o circuito nesse sentido, essa corrente elétrica, que eu posso chamar de I, que é a corrente elétrica principal, obrigatoriamente ela se divide em 3 ramos, que eu posso chamar de I1,
e 2. E 3. Isso é basicamente o que difere um circuito em série de um circuito em paralelo. Enquanto que em um circuito em série a corrente elétrica tem apenas um caminho possível, na associação em paralelo existe uma coisa chamada nó, onde a corrente elétrica pode se subdividir. Neste caso específico, a corrente elétrica se subdivide em 3 partes. E aí a corrente elétrica 1 passa pelo resistor de 60 ohms e cai aqui nesse nó. Enquanto que 2 vai cair no mesmo nó e 3, idem, se encontrando aqui, voltando a valer I. Algo característico então de um circuito como esse é que a corrente principal ela é dada pela soma das correntes em cada um dos ramos de onde ela se dividiu. A questão nos pede para determinar, primeiro, a resistência equivalente. Como se trata de um circuito em paralelo, calcular essa resistência equivalente não é tão simples quanto calcular a resistência equivalente em série. Mas com um pouco de paciência e conhecendo matemática do 7º ano do ensino fundamental, nós conseguimos resolver. A expressão que fornece a resistência equivalente de um circuito em paralelo é essa. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Se eu tivesse mais resistores, eu ia colocando R4, R5, 1 sobre R6 e assim sucessivamente até o enésimo R. Mas aqui eu tenho 3 resistores apenas, por isso foi até o R3. Substituindo os valores que já são conhecidos, eu tenho 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre 60, que é o valor de R1 aqui fornecido, mais 1 sobre 30, que é o valor de R2, mais 1 sobre 20, que é o valor de R3. Sobre a resistência equivalente será igual à soma dessas 3 frações. Quando frações têm denominadores diferentes, nós precisamos tirar o mínimo múltiplo comum. E aqui está bem simples de nós determinarmos quem é esse mínimo múltiplo comum. Não precisa nem fazer fatoração. Basta perceber que 60 é múltiplo dele próprio. 60 também é múltiplo de 30, já que 30 vezes 2 é 60. E 60 também é múltiplo de 20, já que 20 vezes 3 é 60. Logo, o MMC é 60. Eu coloco aqui no denominador da fração e vou obter agora quais os numeradores. 60 dividido por 60 dá 1. 1 vezes 1, 1. 60 dividido por 30 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 60 dividido por 20 dá 3. 3 vezes 1, 3. Portanto, isso vale 6 sobre 60. E aqui nós ficamos com uma regra de 3. 1 sobre resistência equivalente é igual a 6 sobre 60. Significa dizer que eu só preciso inverter a ordem dessa fração para calcular quem é a resistência equivalente. E reparem que o 1 aqui sumiu. Basta fazer agora o inverso dessa fração. E 60 dividido por 6, 10 ohms. Então, essa é a resposta da letra A. Note que a resistência total do circuito é inferior à menor das resistências analisadas individualmente. Essa é uma característica dos circuitos em paralelo.
a resistência total de um circuito em paralelo será sempre menor que os resistores individualmente. Letra B. Vou colocar aqui em cima. Qual a intensidade da corrente elétrica em cada resistor? Como são 3 resistores, eu vou calcular cada uma dessas correntes. I1, I2 e I3. E para isso eu vou utilizar a primeira lei de Ohm. R igual a U sobre I. Só que aqui eu vou inverter I com R. Portanto, a corrente I1, que é a primeira que eu vou calcular, é igual a U entre A e B sobre a resistência por onde vai passar I1, que é a R1, que é 60 ohms. Logo, I1 vai ser igual a 120 dividido por 60, e isso dá 2 amperes. Vamos agora calcular I2. I2 será igual à diferença de potencial entre A e B, também porque I2 está passando pela resistência R2, que está submetida à mesma diferença de potencial, dividido por R2. O AB é 120, R2 é 30 e, portanto, 120 dividido por 30, 4 amperes. Finalizando a letra B, I3 vai ser igual a diferença de potencial entre A e B dividido por R3. 120 dividido por 20 igual a 6 amperes. Continuando, vamos para a letra C. Faltou um pouquinho de espaço aqui. Eu vou fazer uma separação aqui. Embora que nós não tenhamos mais nada a fazer praticamente, porque a letra C pede que nós determinemos a tensão em cada resistor. E uma característica dos circuitos em paralelo é que todos os elementos do circuito em paralelo estão submetidos à mesma diferença de potencial. Neste caso aqui, a diferença de potencial é 120 volts. O AB igual a 120 volts. Esse é um valor único para os 3 resistores. Os 3 estão submetidos à mesma diferença de potencial. Um último comentário que eu gostaria de fazer é sobre a corrente elétrica principal. E, como eu informei aqui a princípio que a corrente principal era a soma das correntes separadas, as correntes em cada trecho, I1, I2 e I3, eu posso obter facilmente agora a corrente elétrica total do circuito. 2 mais 4 mais 6. E isso corresponde a 12 amperes. Então eu posso aqui escrever que a corrente é igual a 12 amperes. Isso é apenas um adendo, um adicional. Se a corrente elétrica principal vale 12 amperes, eu acabei riscando tudo aqui, mas 12 amperes, eu poderia obter esses 12 amperes utilizando a primeira lei de Ohm também para calcular qual o valor da corrente total, bastando para isso dividir a diferença de potencial, 120, pela resistência equivalente desse circuito, que já havia sido calculado na letra A, 10. Dividindo então 120 por 10, eu obtenho os mesmos 12 observados a partir das correntes individuais em cada um dos ramos. 2, 4, 6. É isso. Até a próxima. Tchau.